Prezados irmãos e irmãs, voltemos ao tempo em que Deus assume a nossa condição humana, em que Ele desce dos céus para conviver conosco, assumindo uma condição como a nossa, semelhante a nós, membros do pecado, em vista da nossa salvação. E essa salvação se deu na cruz, quando Ele entrega o seu próprio corpo em vista da nossa santificação, em vista do nosso retorno ao coração de Deus, devolvendo para nós a alegria de sermos chamados filhos de Deus. É através de sua morte que Ele nos garante a vida eterna. E hoje exatamente faz 40 dias em que nosso Senhor preparava os discípulos e preparava nós para este grande dia em que Ele foi elevado aos céus. Jesus retorna para a sua casa. O que caminhava conosco era Jesus humano. E a partir dos seus ensinamentos, nós fomos conduzidos e pudemos perceber o Jesus humano e o divino. E essa solenidade nos faz refletir o nosso estado definitivo, de que nós somos passageiros, de que nós não pertencemos a este mundo. Ilusão do ser humano achar que este mundo é nosso. Ilusão do ser humano achar que nós pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos. Nós somos visitantes. Nós pertencemos ao reino dos céus. Mas enquanto nós estamos aqui em peregrinação, em direção à pátria celeste, nós somos convidados a nos purificar. E foi exatamente isso que nós fizemos ao longo de 40 dias, em que a igreja nos convidava a ir para o deserto, e lá nós ficamos com o Senhor. O tempo quaresmal, para que assim nós pudéssemos entrar no grande mistério salvífico, a Páscoa, e celebramos dignamente o tempo pascal. Falta apenas uma semana para terminar este tempo. E ao longo deste tempo pascal, Cristo foi aparecendo a nós, nos ajudando, nos incentivando, assim como os discípulos, a estarmos sempre unidos em comunidade, unidos na missão de abraçar o projeto do Pai, para dar continuidade à obra salvífica. E essa solenidade, meus queridos irmãos, lembra da nossa responsabilidade como cristãos, daquilo que nós recebemos do nosso batismo, de sermos anunciadores do Evangelho. Assim, Jesus ressuscitado despede de seus discípulos e passa-lhes o testemunho. E os discípulos que foram formados na sua escola, assim como nós, têm a missão de levar o Evangelho a todas as nações, de anunciar a todos os homens e mulheres o amor misericordioso de Deus. E o próprio Cristo diz para nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. E quando nós contemplamos esta solenidade, e isso enche o nosso coração de alegria, porque o nosso estado definitivo é a morada eterna,
E assim como na primeira leitura, que repete a mensagem essencial dessa solenidade, depois que Jesus comunicou aos homens o projeto do Pai, entrou na vida definitivamente da comunhão com Deus. A mesma vida em que nós esperamos. Mas esta solenidade nos convida a olharmos mais uma vez para dentro de nós. Depois de termos vivenciado o tempo sacrossanto, em que nós fomos convidados pelo próprio Deus a nos aproximar ainda mais do seu mistério, e a partir dessa aproximação, perceber em nós o que ainda falta para aproximar deste mistério, porque Ele nos convida a aproximar. Mas muitas das vezes, na nossa pequenez, e muitas das vezes, na nossa limitação devido ao pecado, nós preferimos mais a vida de pecado do que ter uma vida santa como Deus espera em nós. Que ao celebrarmos solenemente este dia, em que Cristo sobe aos céus, e esta solenidade nos convida a olhar que, a partir em que Deus assume essa condição humana nossa e retorna para os céus, Ele convida toda a humanidade a estar também junto com Ele. E é para lá que nós queremos ir. Sigamos aos passos de Jesus, principalmente dando continuidade ao seu projeto. E assim como a segunda leitura nos recorda que os discípulos têm a consciência da esperança. É essa a esperança que nós precisamos, do anúncio. Sejamos nós pessoas em busca da esperança em Cristo, vivenciando este tempo santo, o ano da esperança. Que assim possamos, queridos irmãos, abraçar o projeto do Pai e, como discípulos, dar continuidade a este projeto. Ai de nós, se nós não anunciarmos o Evangelho. E anunciando o Evangelho, abraçando o propósito de Deus, teremos a certeza que o nosso cantinho do reino do céu estará garantido, porque estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. E se ainda nós não estamos fazendo, que possamos colocar a mão na consciência e pensar: o que posso fazer para melhorar a minha vida e para que eu seja santo, assim como Deus quer.